Nesse vídeo eu quero trazer um fundo de logística que é muito conhecido aí no mercado financeiro e que tem muita gente aí que se pergunta, mas será que vale a pena investir nesse fundo? Será que é rentável? Será que faz sentido, mesmo a cotação dele sendo tão alta, será que realmente vale a pena investir nesse fundo? Então, nesse vídeo eu vou explicar basicamente quais são os indicadores ali que eu olho que se vale a pena ou não investir nesse fundo, tá? Vamos pro vídeo. E se você leu com certeza a thumb aí, você leu no descritivo, com certeza você já deve saber que fundo é isso, né? O HGLG11. É um fundo extremamente conhecido, muita gente tem na carteira, mas só que tem investidores aí que coloca na carteira e não sabe se realmente esse fundo faz sentido ou não, se ele está preparado para essa estratégia de investimento ou não, tá? Então acaba colocando na carteira. E a ideia desse vídeo é de uma forma educacional, ou seja, não é recomendação de compra, não estou recomendando para que você compre esse fundo, mas que você analise, estude para ver se faz sentido com a tua estratégia de investimento, tá bom? Então, vamos aqui no site do investidor.10, eu vou procurar aqui HGLG11. Ele vai aparecer aqui, opa, apareceu aqui, ó. Vamos lá. Então, se você olhar de cara aqui, logo para muito investidor se assusta, né? Porque a cotação dele está R$ 160 na data de hoje, no dia 4 de agosto. Então o investidor vai olhar, cara, 160, não sei se compro, mas é um fundo interessante para você começar a analisar. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,25%. E o P sobre VP dele está em 1,01%. Então, é um P sobre VP interessante pelo que o fundo entrega. Então, ele realmente está em conta, ele não está barato, mas ao mesmo tempo ele está acessível para você comprar. Eu costumo dizer que o P sobre VP, para mim como investidor, até 1,15 eu consigo dizer ali que está aceitável eu comprar esse fundo. A partir disso, eu já não considero um fundo tão aceitável para você adquirir ele. Claro, existem outros investidores que estão dispostos a pagar um pouco mais, isso tratando-se em fundo imobiliário, não de ações. Fundo imobiliário é uma coisa, ações são outras, tá? Alguns investidores ali colocam 1,50, 2 pontos, 2% de P sobre VP, eu já considero muito arriscado, então eu já coloco ali 1,15, que é o máximo ali que eu consigo pagar por aquele fundo, tá bom? Então, fica a critério da sua estratégia de investimento como um todo. A minha é essa, até 1,15 é aceitável. Acima disso eu já considero o fundo um pouco mais caro, tá? Então ele tem uma variação de 6,35% nos últimos 12 meses. Vamos aqui olhar aqui algumas informações sobre o fundo, tá? Então, olhando aqui de cara, você olha que a taxa de administração do fundo é uma taxa razoavelmente boa, de 0,60% ao ano. Ele tem uma vacância de 5,80%. Então, o que é a taxa de vacância? Eu já expliquei um pouquinho sobre isso no vídeo. A taxa de vacância, ele contabiliza ali o quanto o imóvel está desocupado. Ou seja, você tem 10 shopping centers. Dentro desses 10 shopping centers, 4 ali, eles estão desocupados. Não tem nenhum lojista ali dentro. Então, você tem uma taxa de vacância ali de 40%. E assim por diante. Então, o fundo ali ele tem 5,80. Eu consigo olhar um fundo ali e dizer assim, cara, eu consigo investir, eu vou até nele, até 8% de vacância. Passou disso, eu tenho que analisar o porquê que aqueles contratos não estão sendo fechados e por que o fundo está com essa taxa de vacância tão alta. Mas aí, como eu falei, é critério de investidor para investidor. Tem investidor que não faz isso, tem investidor que, cara, se tiver menos de 5% eu invisto, mais que isso eu não pego de jeito nenhum. Então, vai de perfil para perfil, tá? O número de cotistas, se você olhar aqui, ó, o número dele, 476 mil cotistas. Então tem muita gente que compra esse fundo, é um fundo bem requisitado, tá? E se você olhar que o último rendimento dele está no valor de R$1,10. Então cada cota que você tem desse fundo, a cada mês, você recebe R$1,10. Olha, esse é um valor bacana, legal. É legal, faz muito sentido. Eu, particularmente, tenho esse fundo na minha carteira. Então, sou uma pessoa um pouco suspeita para falar disso aqui com vocês, mas vocês precisam analisar para ver se faz sentido para a estratégia de investimento de vocês, tá? Mas uma coisa que eu esqueci de colocar aqui para vocês é que ele tem uma liquidez diária aqui, que é uma liquidez boa, de 8,68 milhões por dia que o fundo tem uma liquidez. Então, assim, são pessoas negociando, comprando e vendendo cotas. Então, é um fundo líquido que eu tenho na minha carteira, muito seguro, eu tenho esse fundo há bastante tempo, então faz muito sentido para mim, para minha estratégia de investidor. Claro que você precisa analisar o seu perfil de investidor como um todo. Mas esses aqui são alguns pontos básicos aqui que eu coloco para vocês, que você pode olhar aqui o valor patrimonial dele, ou seja, o quanto ele está valendo dos imóveis, é mais de 5 bilhões, então é um fundo gigante, é um dos maiores fundos de logística do país. Então, assim, não é pouca coisa. É um fundo imobiliário muito bom, muito aceitável aí pelos
investidores como um todo, tá? Então esse vídeo é um pouco breve para você entender o que é o fundo imobiliário, o que é o HGLG. Então é um fundo que você precisa analisar, entender mais aí a fundo do que se trata, a taxa de vacância dele, o número de cotista, entender mais quais são as decisões do gestor que está administrando esse fundo, para que você não tome aí uma decisão precipitada e futuramente tende a querer vender as cotas porque o fundo baixou as cotas ou mudou de alguma estratégia. Então você vai acabar se prejudicando nisso, tá? Mais uma vez, isso não é uma recomendação de compra, é uma ajuda que eu tô te dando aqui para você começar a entender um pouquinho sobre fundos imobiliários, que é uma renda mensal. Ou seja, a partir do momento que você comprou uma cota, você no mês seguinte já começa a receber dividendos sobre essa cota. E desse fundo imobiliário, a cada cota que você compra é R$1,10 que cai na tua conta aí, na tua corretora, tá? Eu te desejo bons investimentos e tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.